Então você tinha aqui antigamente, aqui no início do samba, né? É por isso que a gente exalta tanto, né, a ancestralidade de algumas pessoas. Um nome como Tia Ciata, por exemplo, é fundamental nesse processo, né? Porque ela consegue quebrar e ajudar a quebrar essas barreiras. Então, antigamente, fazer samba ou fazer batuque, lembrando que claramente o batuque tem uma origem, né, em sua ancestralidade. Lá na África, né, ela vem com o negro escravizado, né, e acontece que a tia Seata consegue, aos poucos, não ela, mas todas as pessoas envolvidas nesse processo. Né? A gente tinha antigamente, no Brasil, uma coisa chamada vadiagem. Né? O que era vadiagem? Se você fosse pego pela polícia sem documentos, você podia ficar preso 1, 2 dias, 3 dias, porque você era considerado malandro, né? E, de uma certa maneira, o sambista era estigmatizado como sendo o vagabundo, o malandro. Né? E até hoje ainda perdura, por incrível que pareça, essa imagem, né, da vagabundagem, né, ligada ao samba. Né? Mas, felizmente, a gente conseguiu romper essas barreiras iniciais, mas, aos poucos, a gente está percebendo, na sociedade atual que a gente está vivendo, uma sociedade extremamente reacionária, conservadora, né? E eu até falo muitas vezes isso, eu não sabia que eu estava envolto com tanta gente reacionária e conservadora. Eu nunca imaginei que tanta gente, né, sem uma visão progressista do mundo, uma visão humanitária do mundo, estivesse à nossa volta. Né? E eu posso falar isso até mesmo em relação ao mundo samba. Né? Ou seja, a sociedade é muito mais conservadora do que eu sempre pensei. E nesse problema agora da Covid, se aproveitou muito disso para que esse preconceito ao mundo samba fosse externado, né? Fosse tornado público. Boa parte da mídia comprou essa proposta e começou a divulgar seguidamente esse preconceito. Não pode ter carnaval, não deve ter carnaval. E o que a gente está vendo hoje, né, esse carnaval que a gente pode chamar até um carnaval meia-boca, né? Ou seja, tudo foi proibido, mas foi permitido. A gente teve, inclusive, uma situação estranha, né? O carnaval gratuito, o carnaval de rua, o carnaval espontâneo e autêntico, ele deu lugar ao carnaval fechado, privado, onde você cobra ingresso. Então, parece que você privatizou, né? Colocando entre aspas, né? Privatizou o carnaval. Então, a gente está vivendo um momento muito, muito difícil. Nós tivemos aqui no Rio, para te dar uma ideia melhor, foi eleito um prefeito, né? Marcelo Crivella, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, e ele criminalizou o carnaval de uma maneira gigantesca. Foram campanhas e mais campanhas contra o carnaval. E até hoje a gente tem resquícios disso, né, na nossa festa. Então, esse preconceito que lá atrás os primeiros sambistas sentiram, nós estamos sentindo um pouquinho ainda tem resquícios desse grande preconceito. Essa relação de que o samba é coisa de vagabundo, é coisa de neguinho desocupado, ainda está presente, infelizmente, na nossa sociedade. A gente vê, por exemplo, o futebol, em nenhum momento houve proibições, né? E havia sempre aquela vontade muito grande da volta, né? Era importante que nós voltássemos, né? A ter o futebol com a presença de público, né? Em nenhum momento houve preconceito, em nenhum momento se limitou. Toda a boa vontade da mídia, das pessoas, da sociedade como um todo, envolveu, né, para a volta do futebol nos estádios. Né? O mesmo com os cultos. Quer dizer, a gente viu e cansou de ver cultos lotadíssimos, né? E em nenhum momento houve nenhum preconceito. Ou seja, na casa de Deus, né, a Covid não entrava. Parece que o vírus da Covid ficava na porta, né? Ele não tinha, ou seja, o Covid é ateu, pelo que eu estou vendo, né? Pelo que a gente entende. Então, houve um preconceito muito grande. Então, aquela coisa, gente, eu até falo isso, até radicalizando um pouco, né? Onde já se viu festa de preto, né, ser aceita pela sociedade branca, elitista que a gente tem. Ou seja, é uma coisa que, né, no momento em que o vírus apareceu, as pessoas lembraram, peraí, mas o carnaval não pode ter. Ou seja, tem uma coisa de inveja, não sei, mas eu acho que é muito preconceito mesmo. É inaceitável isso, a gente vê em série de situações, e eu até falava nisso na época, né? Eu como professor, dizia isso. Peraí, mas se não pode ter carnaval, por que eu posso voltar à sala de aula, né? Qual é o sentido disso? Né? Naquela época em que as crianças ainda não estavam se vacinando, ou seja, mas ninguém se preocupou com isso. E tem uma colocação que eu acho muito importante que foi feita aqui por nós. Diariamente, aqui no Rio de Janeiro,
são transportadas nos transportes públicos, metrô, ônibus, né, trens, 2 Sapucaís lotadas de pessoas. Ou seja, a cada dia que o povo trabalhador, né, vai ao seu local de trabalho, ele tem o mesmo problema de que você fosse a Sapucaí. Então havia um preconceito gigantesco. E quando você entra no ônibus, metrô ou trem, ninguém te pede o passaporte vacinal, nem mesmo a obrigatoriedade do uso da máscara. Né? A gente sente claramente uma distensão, né? O número de pessoas que já não usam a máscara aumenta estupidamente, né? Seguidamente, né? Só em alguns lugares fechados é que ainda se exige, né? Mas na rua praticamente não. Mas o samba sentiu muito isso. Então, futebol voltou, cultos voltou, festas, né, fechadas voltaram e nunca deixaram de existir sem cobrança de passaporte nenhum. Então, isso realmente a gente começa a perceber o seguinte: onde já se viu festa de preto, a gente permitir livremente que ela volte a funcionar normalmente, né? E aí tem toda uma situação que a gente tem que conversar. E é importante uma coisa, viu, o Mário e o Rodney, que a gente precisa diferenciar, e eu tenho falado isso há muitos anos, né? A gente tem que entender a diferenciação entre 2 carnavais. Existe o carnaval de rua, que é o carnaval espontâneo, tá? É o carnaval gratuito, gratuito mesmo, você não tem ônus nenhum com ele, e o carnaval de escola de samba, que são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você ir para o carnaval de rua, que é o quê? Você bota um chapeuzinho ou não, você bota uma camiseta florida ou não, você bota um colar de havaiana ou não, né? E você se dirige, então, para um bloco qualquer. E aí você tem aquela coisa de você ter a espontaneidade de dizer, não vou nesse bloco. Eu vou tomar uma cervejinha, vou tomar um refrigerante, e aquela moça bonita ali, eu vou paquerar aquela jovem. Sabe? Você tem a liberdade de fazer o que você bem entende. Você pode, de repente, não, agora eu vou dormir, eu vou para casa. Eu vou dormir um pouquinho, amanhã eu volto. Diferente da escola de samba. A escola de samba tem um compromisso, tem um comprometimento grande. Você tem que estar entrosado nessa escola, né? Você tem normas a seguir, e normas até muito reacionárias. Eu até coloco isso, conservadoras. Você tem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo pequeno que as pessoas devem não saibam. Eu não posso, por exemplo, existe uma coisa muito, é uma tradição das escola de samba, que é o beijar a bandeira, né? Então, a porta-bandeira, o mestre-sala, giram em torno de um grupo de pessoas, e essas pessoas se apresentam para beijar a bandeira, né? Se eu tiver de bermuda, não me é permitido beijar a bandeira. Eu preciso estar composto, como diria lá atrás o Paulo da Portela, eu tenho que estar composto. E composto é de sapato, meia, sabe? A meia não é tão necessária, né? Mas eu tenho que estar de calça comprida, eu tenho que estar de... Ou seja, as mulheres têm que estar perfeitamente bem vestidas. Ou seja, a gente tem algumas tradições, né? algumas minúcias, né? Muito particulares do carnaval. Então, é sempre importante diferenciar o carnaval da Sapucaí, o carnaval de desfile de escola de samba, do carnaval autêntico, puro e simples. É claro que eles se juntam numa mesma época, eu acho até possível que você possa desvincular, porque é tão diferente, né? Um carnaval você tem um compromisso. Você tem, por exemplo, eu chego na Avenida na Marquês de Sapucaí, eu tenho um compromisso de cantar um samba, se eu for componente de escola de samba. Eu só posso cantar aquele samba, eu sou obrigado a cantar aquele samba. É diferente do carnaval da rua, onde eu canto o que estiverem cantando, ou então não canto, ninguém me obriga a cantar. Se eu estiver num cordão de uma escola de samba, eu não sou obrigado a cantar. Não tem um diretor de harmonia me controlando, dizendo assim, você tem que cantar, canta, abre a boca, não sei o quê. Ou seja, são coisas muito, muito diferentes. E uma outra coisa que eu queria ressaltar também, essa coisa aí já entra um pouco de moralidade, né? De moral e bons costumes, né? E as pessoas confundem o seguinte, carnaval é pegação. Carnaval é sacanagem. Não, não é sacanagem. O meu carnaval, o carnaval que eu gosto, que aprendi a amar, que é o desfile das escolas de samba, ele é muito conservador. Você reúne no mesmo espaço crianças, senhores, ou seja, você tem as baianas, tem a passista, tem a criança de ala mirim, ou seja, você reúne no mesmo espaço. É claro que isso aí não se admite em algumas situações. Porque as pessoas acham que aquelas pessoas que estão seminuas na avenida, né? Elas chegam e andam seminuas. Não, não é assim, gente. Elas chegam compostas. Elas só tiram o traje que está compondo cada uma delas na hora do desfile. E logo após o término do desfile, acaba aquilo. Ou seja, você não vê aquelas pegações, né, que confundiram muito a cabeça das pessoas.